Agora nós vamos analisar todas as informações que a gente inseriu na plataforma. Você está visualizando seu relatório financeiro, onde existe uma nota de 5 a 10, onde uma nota 5 ou 6 a empresa não é tão viável financeiramente, 7 e 8 ela precisa talvez de alguns ajustes e 9 e 10 ela é bem viável, ela é muito viável financeiramente. Além dessa nota, existe uma série de informações importantes que você precisa observar. Necessidade de capital de giro, que é o dinheiro que você precisa ter para bancar os primeiros meses que a empresa talvez não possa lhe pagar todos os custos. E aí você precisa de um dinheiro para bancar esses primeiros meses de operação da empresa. Essa a gente chama de necessidade de capital de giro. Investimentos totais é outra informação extremamente importante, que é tudo que você vai precisar ter de dinheiro para iniciar o seu negócio. Compõe o investimento total, o investimento inicial, a necessidade de capital de giro e o estoque inicial. Se você for serviço, você não tem estoque, mas se você for venda de mercadoria ou produção de algum produto, você precisa ter um estoque inicial para começar a rodar sua atividade. Nós colocamos aqui um estoque inicial de 60 dias, para que você possa ter, nesses 2 meses, estoque para fazer o faturamento que você gostaria de faturar. Esses fatores são eles que compõem os investimentos totais. Ou seja, você olha para ele e sabe que é aquele valor que você precisa ter no bolso, ter em caixa, para iniciar sua atividade com mais tranquilidade financeira. Outras 2 informações extremamente importantes são os pontos de equilíbrio. Existe o ponto de equilíbrio operacional, que é o que você precisa faturar para pagar a operação de sua empresa, e o ponto de equilíbrio remuneratório, que é aquilo que você precisa faturar para pagar a operação da sua empresa e para pagar a retirada que você gostaria de fazer. Ou seja, se o seu ponto de equilíbrio remuneratório é de 15 mil reais, você precisa faturar 15 mil reais para retirar aquilo que você gostaria. Se você faturar menos que isso, você não tem condição de retirar o valor que você gostaria e vai terminar gerando um problema financeiro a curto prazo. Então, ou você precisa faturar um pouco mais, e aí você precisa entender se sua empresa tem capacidade de faturar um pouco mais, ou então você precisa reduzir custo para poder reduzir um pouco o ponto de equilíbrio. Então, os pontos de equilíbrio são muito importantes para que a gente possa entender a relação do quanto eu preciso faturar e do quanto eu gostaria de faturar. Outra informação que você tem no relatório é o CMV, que é uma informação extremamente importante, que é o custo da mercadoria vendida. É qual o percentual do meu custo de mercadoria perante o preço de venda. Quanto mais baixo esse CMV, melhor. Ou seja, se eu tenho um CMV de 40%, é um CMV interessante para venda de mercadoria, mas se eu conseguir colocar ele a 35%, 30%, seria mais interessante ainda. Como é que eu melhoro esse CMV? Ou comprando mais barato, ou tentando vender um pouquinho mais caro. Então, quanto mais barato você comprar e quanto mais alto for seu preço de venda, melhor o seu CMV, maior é a sua margem de lucro em cada produto que você vende. E é claro que é muito difícil a gente tá aumentando o preço de venda de produto, porque geralmente existem concorrentes e tudo mais. Então, o mais interessante talvez seria você comprar melhor, comprar mais barato, para que você possa ter essa margem maior em cada um dos produtos que você vende. Outra informação extremamente interessante do relatório é o prazo de retorno de investimento. Ou seja, em meses, qual é o prazo que você vai retornar tudo aquilo que você investiu na empresa. Então, quanto mais curto esse prazo, é sinal de que você está lucrando muito e é mais interessante para o negócio. Então, obviamente, o prazo de retorno de investimento tem a ver com o que você investiu e o montante que você está lucrando mês a mês. Quanto mais você lucra, mais rápido você retorna o seu investimento. E é esse o principal objetivo que a gente tem quando abre uma empresa. Mais abaixo no seu relatório, você vai ter uma projeção dos primeiros 24 meses de operação do seu negócio, de acordo com as informações que você colocou. Então, no primeiro mês, quais são os seus resultados? No segundo mês, quais são os seus resultados? Isso é extremamente importante para você entender o quanto você está distante ou não das suas previsões. Então, o que na maioria das vezes acontece, quando as pessoas não fazem esse tipo de análise, de projeção, de estudo, é que você inicia o primeiro mês, fatura 12 mil reais, e você não sabe exatamente se esses 12 mil reais foi bom ou foi ruim. Às vezes 12 mil reais é muito bom, se seu ponto de equilíbrio ali for 5, 6, 12 mil é excelente. Mas às vezes 12 mil reais pode ser muito ruim.
Se seu ponto de equilíbrio estiver muito alto, você R$ 12.000 está distante de chegar no ponto de equilíbrio, é sinal que você está tomando prejuízo já nos primeiros meses. Então é importante que você entenda como você planejou o primeiro mês e como ele foi executado, para imediatamente você começar a mexer nos seus custos, a mexer no seu faturamento, para começar a entrar dentro do que você planejou. E aí nessa projeção você vai entender também o seu lucro acumulado, quanto de lucro você vai acumulando, quanto de prejuízo você vai acumulando caso você não atinja esse resultado. E aí você começa a entender mês a mês o funcionamento da sua empresa para ir ajustando as informações financeiras e ajustando a execução do seu negócio de acordo com o que você planejou inicialmente. Descendo mais um pouquinho no relatório, você vai encontrar um gráfico dos investimentos iniciais. É um gráfico de pizza, onde você vai saber o que é que pesa mais nos seus investimentos iniciais. Se é uma reforma de loja, se é uma criação da logomarca. Então você vai, através desse gráfico, entender onde você está gastando mais com o investimento inicial. Caso você precise reduzir um pouquinho o investimento inicial, o seu negócio não foi tão viável, você precisa fazer uma nova projeção, você olha para esse gráfico e começa a agir nos pontos que tem maior participação. Eu tenho um sistema que eu vou desenvolver que ele custa muito caro. Talvez vamos desenvolver uma coisa mais simples inicialmente para depois ir avançando. E aí você vai diminuindo o seu investimento inicial, que vai tornando o seu negócio um pouco mais viável de acordo com o que você vai investindo ou não. Então esse gráfico serve para você entender o que é que pesa mais na hora de fazer seus investimentos. E se você precisar reduzir um pouquinho seus investimentos, você começa reduzindo pelo que está com maior participação no seu gráfico. E mais ao final, abaixo, você tem uma evolução do seu faturamento. É um gráficozinho que mostra o seu faturamento evoluindo de acordo com o que você planejou. Se você criou um faturamento linear, ele vai estar lá linear, mas se você for evoluindo com o faturamento à medida que os meses vão passando, você vai ver uma evolução desse faturamento mês a mês. É importante que essa informação seja visível para que você possa também fazer uma autocrítica dessa sua evolução do faturamento. Enfim, essas são as informações que contém no nosso diagnóstico. Se o diagnóstico mostrou que o seu negócio não tem uma viabilidade financeira interessante, você pode tanto alterar o relatório, voltar lá, reduzir um pouquinho os investimentos, tentar colocar uma projeçãozinha de faturamento maior, reduzir os custos um pouquinho e aí testar de novo um relatório para ver o quanto ele altera em relação à nota e à viabilidade no geral. É importante que você tenha essa análise crítica. Você pode tanto alterar essa informação que você colocou, quanto criar uma nova simulação para poder comparar as duas. Então você tem a primeira simulação que você fez que não estava viável, criou uma segunda simulação para entender o que é que você pode melhorar no seu negócio, pode criar uma terceira, uma quarta simulação, você pode criar mapas financeiros, fazendo os ajustes necessários, você vai encontrar uma forma, um mapa financeiro ideal para que você comece o seu negócio com muito mais segurança financeira. Então esse é o nosso principal objetivo, é que você comece sua nova ideia de negócios com mais conhecimento financeiro, sabendo quando você vai acertar, quando você vai errar, já nos primeiros momentos, porque dá tempo corrigir quando a empresa já está andando. O que acontece geralmente é que as empresas elas só percebem que estão erradas depois de 4, 5, 6 meses de atividade e geralmente elas estão endividadas. E se a gente começar a corrigir isso no primeiro mês, a gente tem muito mais tempo para corrigir e muito mais chance de não entrar no nosso negócio já com um endividamento alto nos primeiros meses. Então, boa sorte. Eu espero que sua ideia de negócio tenha tido uma viabilidade financeira e se não tiver, faça os ajustes necessários, comece da forma correta e vamos fazer isso acontecer. Qualquer coisa que você precise, conte conosco que a gente está por aqui.